Estamos de volta com o TVE Notícias, que realiza agora a 6ª entrevista de um total de 10 com candidatos ao Senado Federal. Hoje, o entrevistado é Jacques Wagner, do PT. A ordem das entrevistas foi definida por meio de sorteio realizado aqui no IRDEB, com a presença de representantes dos candidatos. A última entrevista da série vai ser no dia 18 de setembro. A ordem e o nome de cada candidato podem ser conferidos no nosso site ou nas nossas redes sociais. Além do canal 10.1, todas as entrevistas serão transmitidas ao vivo pelo nosso Facebook e também pelo portal e exibidas no dia seguinte na Rádio Educadora FM às 6h30 da noite. Foram definidos 10 temas. São eles: reforma tributária, reforma política, justiça, investimentos públicos, reforma trabalhista, reforma da Previdência, segurança pública, saúde, educação e também sobre a coligação que o candidato faz parte nessas eleições. Cada candidato vai responder a 7 perguntas que eles mesmos vão sortear na hora, aqui no estúdio. No total, serão 20 minutos de entrevista. Os últimos 3 minutos são para as considerações finais. Jacques Wagner tem 67 anos. Carioca, chegou à Bahia em 1974, foi presidente do Sindipetro, do PT e da CUT na Bahia. Foi deputado federal por 3 mandatos e ministro nos governos Lula e Dilma. Eleito governador da Bahia em 2006, foi reeleito em 2010. Também foi secretário estadual de Desenvolvimento Econômico no governo Rui Costa. Boa noite, candidato. Boa noite, Jonathan. Boa noite a todos que nos acompanham pela TVE, no Eleições 2018, pelo Face e pelo portal. Um prazer estar aqui com você. A gente que agradece. Vamos ao primeiro tema, candidato, por favor. Tem que mostrar? Por favor, para a câmera do senhor. Educação. Candidato, qual sua avaliação sobre o sistema educacional brasileiro? Como é possível ampliar o acesso, a permanência e também a qualidade do ensino no nosso país? Olha, eu creio que o que foi construído no governo do presidente Lula, quando inclusive foi ministro da Educação, o Fernando Haddad, criou-se uma metodologia de avaliação de como é que vai o ensino médio e o ensino básico em todos os estados. São as notas que são sempre divulgadas e, portanto, eu diria que a gente já tem um critério para fazer essa evolução. É claro que falta muito no ensino público brasileiro para que a gente chegue ao modelo ideal. Nós, quando éramos o governo, eu e o presidente da República, o presidente Lula, nós conseguimos trazer para cá, nós tínhamos uma universidade e trouxemos para cá mais 5. Hoje a Bahia tem 7 universidades federais. Tínhamos uma única escola técnica, hoje nós temos 35 campi do chamado IFET. Mudou o nome, mas o conceito é o mesmo da escola técnica, apesar de que o IFET também tem ensino de nível de 3º grau, de nível universitário. Então, na proposta do presidente, do nosso candidato, agora Fernando Haddad, que foi construída por ele, inclusive junto com o ex-presidente Lula, a ideia do governo federal, caso a gente ganhe as eleições, é exatamente fazer um somatório para que se reforçar o ensino médio no Brasil. Nós aqui na Bahia, desde o meu tempo, já evoluímos muito. Eu, quando peguei o estado para governar, nós tínhamos apenas 5.000 matrículas no ensino médio profissionalizante. É aquele ensino médio que, quando o jovem sai, já também agrega uma profissão para que ele possa eventualmente trabalhar, principalmente aqueles que são de família mais humilde. Eu levei esse número de 5 para 70.000 matriculados no ensino médio profissionalizante e o governador Rui Costa agora já passou para 140.000. Então, eu creio que temos que desfazer o que foi feito por o atual desgoverno, que tirou várias matérias do ensino e, portanto, chegarmos a um ensino que seja amplo para a formação dos jovens. Esse tema terminou, candidato. Vamos ao nosso segundo tema, por favor. Reforma política. Reforma política. Ok. Candidato, que tipo de mudanças o senhor defende em relação ao sistema político e também eleitoral e com que objetivos? Como garantir que os candidatos representem de fato as propostas e não sejam aqueles com mais recursos de campanha, por exemplo? Olha, essa é uma luta antiga minha e do meu partido de fazer uma reforma política mais profunda. Eu até considero que um dos erros nossos, quando ainda no governo do presidente Lula, a gente não comprou essa briga logo no primeiro ano.
O que eu acho que nós temos que fazer como reforma política? Uma já está votada no Congresso e vai começar a partir de 2020, que é o fim da coligação proporcional. O Brasil é o único país do mundo que você elege vereadores, deputados estaduais e federais com o conceito da coligação proporcional, que acaba virando uma espécie de estelionato eleitoral. Eu, por exemplo, faço uma coligação, porque sou obrigado a fazer uma coligação pelo número de partidos que existe, mas essa coligação vale também na eleição de deputado. Então você olha para uma pessoa, para um projeto, para uma proposta política e acaba elegendo uma pessoa que pensa às vezes muito diferente. Então, o fim da coligação proporcional, o fim da comercialização do tempo de televisão. Hoje, cada partido político tem um tempo de televisão proporcional ao número de deputados federais. Só que quando esse partido não lança candidato, ou a prefeito, ou a governador, ou a presidente da República, ele tem esse ativo. Ele praticamente comercializa com os candidatos que existem a doação desse tempo em troca de apoio de várias formas. Então, eu considero que o tempo de televisão é para partidos que tenham efetivamente candidato. Se ele não tem candidato, esse tempo de televisão tem que ser distribuído entre aqueles que já têm candidato. E a cláusula de barreira, que eu acho fundamental. O Brasil hoje só tem menos partido político nas Américas do que o Haiti, que é um país muito menos organizado do ponto de vista democrático. Nós hoje vamos para 30 partidos e tem uma fila de outros. Então, eu acho impossível você governar bem na democracia com um volume de partidos como que nós temos hoje. Então, essas são algumas ideias do que eu acho fundamental para melhorar o exercício da política no Brasil. Candidato, vamos para o nosso terceiro tema, por favor. Lembrando que o senhor tem 2 minutos para responder. Reforma da Previdência. Reforma da Previdência. Candidato, o governo Temer apresentou no ano passado uma proposta de reforma da Previdência. Houve uma resposta negativa por parte da população para essa primeira proposta. O governo recuou e não conseguiu votar essa pauta. O senhor concorda com a proposta que foi apresentada e como o senhor enxerga a situação da Previdência Pública? Não, a proposta apresentada pelo atual governo é um descalabro, porque ela joga o peso do financiamento da própria Previdência praticamente nas costas dos trabalhadores e daqueles empresários que são os que mais empregam. Por quê? Porque o financiamento da Previdência é fundamentalmente feito em cima do salário. Então, quem emprega mais acaba sendo penalizado, porque tem que pagar mais à Previdência. Enquanto que empresas de capital intensivo, com alta tecnologia, como os bancos, por exemplo, têm lucros altíssimos, mas empregam um pouco e contribuem muito menos para a Previdência. Então, nós temos que mudar o sistema de financiamento da Previdência, passando a cobrar eventualmente sobre lucros e dividendos, ao invés de cobrar sobre folha de pagamento, desestimulando os empregadores a empregarem mais. Segundo, a reforma trabalhista que foi votada agora, que nós temos que derrubá-la a partir do próximo Congresso Nacional, ela por si só já detona a Previdência. Porque como eles precarizaram a forma de contratação, você acaba tendo muito menos gente contribuindo para a Previdência. Evidentemente, Jonathan, que todo mundo sabe que hoje se vive mais do que se vivia. E, portanto, nós temos que redimensionar a Previdência. Eu defendo que nós façamos como foi feito no governo do presidente Lula. Um Fórum Nacional de Trabalhadores e Empresários para discutir o mundo do trabalho e o mundo da Previdência. Combater os sonegadores, são bilhões e bilhões de reais que são sonegados e não são cobrados pela Previdência. E, além disso, repito, mudar a estrutura de financiamento da Previdência. Com essa estrutura que está aí, nós não conseguimos sustentar o projeto de solidariedade que está embutido na Previdência Social brasileira. Ok, deixa eu concluir sua resposta. Vamos para o nosso próximo tema, o quarto. Investimento público. Investimentos públicos. Candidato, o Congresso Nacional aprovou também no ano passado uma emenda constitucional que congela o aumento de investimentos públicos pelas próximas 2 décadas. Qual a avaliação do senhor sobre esta decisão e se o senhor tem uma proposta para mudar esse cenário? Ô, Jonathan, eu acho até que melhor do que falar de proposta é falar do tempo que nós fomos o governo federal com o presidente Lula e com a presidenta Dilma. Essa PEC que foi aprovada eu considero um descalabro. O Brasil vai aumentar sua população, as pessoas estão ficando mais idosas e você manda congelar
todos os gastos com saúde, com educação e de investimento. Hoje está se governando o Brasil como você tivesse numa pequena venda na base de um caderninho de notas de recebido e devido. O Brasil não pode ser governado dessa forma. Nós acreditamos, e nós fizemos isso, que o investimento público, principalmente em momentos de depressão da economia, ele é fundamental para poder alavancar a economia. Nós colocamos os bancos públicos para emprestar dinheiro a juros menores, colocamos a Petrobras para alavancar investimento, tentamos construir a indústria naval, que foi destruída por esse governo. Está aqui o exemplo, o estaleiro Paraguaçu, novinho em folha, de ótima qualidade, equipamentos novos, jovens que foram treinados no Japão e que hoje estão desempregados. A gente podia ter 5 mil pessoas trabalhando lá. Essa solução não é minha. Na crise dos Estados Unidos de 29, se saiu da crise bancando investimento público em construção civil, em serviços, em saúde, porque gera muito mais emprego. Então, a PEC é um absurdo que eu espero que o próximo Congresso derrube. Não existe país para se projetar com a limitação de congelamento de gastos que eles falaram. Então, eu acho um absurdo essa PEC e espero, repito, que o Congresso Nacional, sob a égide de um novo presidente, que eu espero que seja Fernando Haddad, a gente possa jogar por terra esse limitador e volte a ter investimento público, repito, para alavancar e injetar mais empregos na sociedade. Ok, isso conclui sua resposta. Vamos ao nosso próximo tema. Segurança pública. Segurança pública, candidato. Bem, no Brasil são mais de 60 mil assassinatos por ano, né? Quais são as propostas do senhor para a área da segurança pública, sobretudo aqui na região Nordeste, que é uma região que concentra o maior número de homicídios no país? Olha, Jonathan, quando eu assumi o governo, nós criamos o programa Pacto pela Vida. Remodelamos todo o funcionamento, integramos a Polícia Civil com a Polícia Militar, a Polícia Técnica. Eu, todo mês, fazia uma grande reunião fazendo a avaliação da evolução, principalmente dos crimes de homicídio, que são aqueles que são o foco da atenção da segurança pública. Renovamos frota, contratamos mais gente. O governador Rui Costa agora está batendo todos os recordes, inclusive o meu. Contratou mais de 6 mil policiais entre Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Técnica e Bombeiros em 4 anos de governo, mesmo com a crise que a gente está aí. Renovou de novo toda a frota. Hoje eu diria, sem dúvida, sem medo de errar, que a estrutura das nossas polícias, eles trabalham com muito mais condições, com armamento, com colete à prova de bala, com equipamentos muito mais modernos. Agora, há um problema que tem que ser tratado pelo governo federal. O Brasil não produz a maioria da parte das drogas que é consumida aqui dentro. Isso tudo entra pelas nossas fronteiras. Então é preciso que o governo federal, com as Forças Armadas, com a Polícia Federal, assuma a sua parte nessa construção de um país mais seguro. Porque depois que a droga entrou aqui, é como quase enxugar gelo, porque ela é como um formigueiro que anda pelo país inteiro. Então nós precisamos ter um controle de fronteiras. Existem programas no Ministério da Defesa, eu fui ministro da Defesa, do Exército inclusive, o CISFON, que fala exatamente no controle das fronteiras via satélite, porque é impossível você controlar 8.500 quilômetros de fronteira terrestre que nós temos, e, portanto, somar o esforço do governo federal com o esforço dos governos estaduais para que a gente possa superar a crise. É óbvio que geração de emprego e educação também estão na raiz do problema, mas do ponto de vista de segurança especificamente, eu acho que tem que haver essa combinação do esforço do governo federal. O tempo para esse tema encerrou, candidato. Vamos para o próximo tema, por favor. Justiça. Justiça. Candidato, qual a avaliação do senhor sobre o sistema jurídico brasileiro? Na sua opinião, o que é preciso fazer para que a nossa justiça seja mais ágil e também mais eficaz? Olha, primeiro eu acho que o sistema judiciário brasileiro ele é extremamente complexo e ele oferece um volume de recursos, muitas vezes, ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que acaba tendo que entrar não só em temas constitucionais, mas em temas muito mais elementares, sobrecarregando a Corte, que é, ao fim e ao cabo, a garantidora, a mantenedora da democracia. Eu acredito muito mais
em instâncias de conciliação. São muitas pequenas causas que empatam excessivamente os tribunais e, portanto, eu sei que já existe no Brasil, mas nós teríamos que ampliar muito o sistema de conciliação, como nós temos nos tribunais de pequenas causas, onde você oferece uma possibilidade de negociação entre as partes para evitar que isso tenha que subir para o juiz. E nós precisamos parar de criminalizar e judicializar tudo. Hoje a própria política está extremamente judicializada. Os tribunais eleitorais abarrotados de questões, porque o judiciário, de uma certa forma, acabou permitindo que a política entrasse pela porta dos tribunais. E é clássico isso no direito, quando a política entra nos tribunais, a justiça sai pela janela. Eu considero que o caso mais gritante é a condenação do ex-presidente Lula, sem crime, sem prova, já preso há 5 meses, com reconhecimento do mundo inteiro de que foi uma prisão arbitrária, praticamente um preso político. E, na minha opinião, esse exemplo é o mais contundente de quanto que nós temos hoje. Uma política judicializada e um judiciário extremamente politizado. E, repito, judiciário politizado é sinônimo de inexistência de justiça no nosso país. Ok, candidato, vamos para o nosso último tema. Você tem 2 minutos e tem mais um tempinho final para as considerações. Reforma tributária. Reforma tributária. Candidato, qual sua avaliação no sistema de cobrança de impostos aplicado atualmente no Brasil? Que propostas o senhor defende para a chamada reforma tributária? Olha, a reforma tributária é aquela reforma que todo mundo diz que quer e acaba que é difícil fazer porque cada um tem a sua, a começar pelo conflito dos estados. Nós demos um passo contra a guerra fiscal quando chegamos ao acordo entre todos os estados na redução do ICMS, na origem que existe aqui, e, portanto, eu acho que isso já foi dado um passo. Qual é o problema do sistema tributário? Ele é extremamente complexo, quem paga nunca sabe se pagou corretamente e acaba que muita gente sonega e a estrutura do Estado não é suficiente para fiscalizar essa sonegação. Ele é injusto porque ele é um sistema tributário extremamente regressivo. O que quer dizer isso? Quem ganha menos, paga mais. Por que acontece isso? Que nós temos muito imposto indireto, que é o imposto que você paga sobre energia elétrica, sobre alimentos que você compra, sobre bebidas que você compra, sobre serviço, material de construção. Por que ele é regressivo? Que tanto faz eu, você ou uma pessoa que ganha salário mínimo, quando vai no mercado, ela vai pagar o mesmo imposto que uma pessoa muito rica pagou por aqueles produtos comprados. É o contrário do que acontece nas nações mais desenvolvidas. Nas nações desenvolvidas, quem mais paga imposto são exatamente quem vive de renda. São os rentistas que vivem só de investimento em bolsa, investimento em fundos de investimento, sem gerar necessariamente nenhum emprego. Esse pessoal é que tem que pagar mais imposto, porque é esse pessoal que ganha o maior valor. Se você for para a Europa e Estados Unidos, você vai ver, apesar do pessoal reclamar aqui, na Europa e Estados Unidos tem imposto de renda de 50%, a depender da faixa salarial. Então eu creio que nós precisamos isentar de imposto de renda quem ganha até 5 salários mínimos, 5 salários mínimos é perto de R$5.000, quem ganha R$5.000 por mês, eu não vejo sentido em pagar imposto, que não consegue nem manter a sua família. Candidato, encerrou o tempo para esse tema. Agora, por favor, vamos às considerações finais. A gente tem ali aproximadamente 3 minutos e meio, 3 minutos, né? Mais o que sobrou das questões anteriores. Por favor. Bom, eu primeiro queria parabenizar e agradecer à TVE e o EDEB, a direção e a você, porque eu acho que esse tipo de entrevista é altamente esclarecedor, principalmente que é um processo inteligente, transparente, e trabalhar com temas e não ficar na picuinha ou nas coisas de ofensa. Ou seja, você trabalha com temas que são de fundamental interesse da nossa população. E mais dizer àqueles que estão nos acompanhando da minha firme esperança de que a gente, a partir de 1º de janeiro de 2019, a gente consiga recolocar o Brasil nos trilhos da prosperidade, do investimento, da geração de emprego. E eu pretendo, como senador, ser um senador do trabalho, um senador da reforma política, que eu acho que é fundamental, e o senador do desenvolvimento econômico. Eu vou repetir o que eu sempre disse, não há melhor política social que a geração de trabalho, emprego e renda. O Rui Costa tem feito um belíssimo trabalho
e, apesar da crise, manteve o estado da Bahia numa posição invejável entre todos os estados nacionais. É praticamente campeão de investimento, está em segundo lugar, manteve os salários em dia e, portanto, eu creio que no Senado, ao lado de Otto Alencar e de Ângelo Coronel, e mais os nossos deputados federais na Câmara dos Deputados, nós vamos poder ajudar Rui a sair do boicote que foi feito pelo atual governo. O exemplo mais claro é o empréstimo de 900 milhões de reais, que há um ano espera uma assinatura do ministro da Fazenda. A gente poderia estar fazendo mais estrada, mas naquela política mesquinha, essa autorização do governo federal não foi assinada. Então, eu quero convidar cada um de vocês que está nos acompanhando para não abandonarem a política. Eu sei que tem muita gente desiludida, desalentada. Eu acho que você tem todo o direito de criticar, de xingar o político que você quiser. Você só não pode dar as costas para a política. O exercício da política começa com você na democracia através do seu voto. Então, eu quero humildemente pedir o seu voto para o nosso candidato a presidente da República, Fernando Haddad e Manuela vice, para o nosso governador Rui Costa e o nosso vice João Leão, para mim como senador e para Ângelo Coronel, que somos os dois senadores na chapa de Rui e de Fernando Haddad. E eu tenho convicção que, assim como nós vivemos os chamados anos de ouro do Brasil e dos brasileiros, entre 2003 e 2013, 8 anos do governo do presidente Lula e mais 2 anos do governo da presidenta Dilma, eu tenho absoluta convicção, Jonathan, que nós vamos retomar essa caminhada. Infelizmente, fomos obrigados a substituir aquele que é considerado pelo povo o melhor presidente que o Brasil já teve. Mas eu quero reforçar com você, fisicamente são dois seres humanos diferentes, Lula e Haddad. Evidentemente, cada um tem a sua individualidade, mas eles se encontram exatamente no projeto para o Brasil, no projeto para o povo brasileiro, no projeto para a Bahia. Boa sorte para nós todos, que Deus abençoe o Brasil e que em 7 de outubro ou em 28 no segundo turno, a gente tenha uma equipe melhor para cuidar da nossa gente. O tempo para as considerações terminou. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Boa noite. Boa sorte, boa noite.